Até o final, até 1989 e 90, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, a teoria que prevalecia no plano internacional era chamada a teoria do equilíbrio do terror. Eu tenho que ter arma nuclear, porque o meu principal oponente também tem arma nuclear. E se a gente tiver compatível nesse poderio bélico, um não vai se arriscar a atacar o outro, né? Nós passamos em 2 momentos pelo quase rompimento desse equilíbrio. O primeiro foi em 1961, quando Berlim estava dividida e tanques americanos se defrontaram com tanques soviéticos, no chamado Checkpoint Charlie, lá em Berlim. E quase às 18 de manhã, um diplomata americano não passou para Berlim Oriental, porque as autoridades soviéticas não deixaram, e imediatamente tanques se defrontaram. Em torno das 18 horas, o Khrushchev telefonou para o Kennedy, e eles resolveram no telefone, quase o mundo entrou em guerra. E a segunda oportunidade foi, claro, na crise dos mísseis cubanos, quando os soviéticos instalaram mísseis em Cuba, e o Kennedy falou, olha, se vocês não tirarem daí, nós vamos atacar Cuba, e vai começar a Terceira Guerra Mundial. E mais ou menos também foi solucionada a questão com um telefonema, graças a Deus, senão nós não estaríamos aqui hoje conversando, não é? Então, mas o equilíbrio do terror implicava exatamente nessa teoria de equilíbrio de forças, não é? Desta paz de Westfália surge a ideia de soberania. Acho que eu tenho até uma pintura representando a festa que se seguiu lá depois, né, da assinatura desses tratados. E esta ideia de soberania vai ser relativizada após esses 3 precedentes que eu coloquei, tá bom? Bom, eu quero falar do primeiro genocídio do século XX. Nós vamos começar a chegar na atual, a caminhar pelo século XX para chegar na atual estrutura. Isso é reconhecido pela ONU, tá? Não é fruto só de um estudo doutrinário. No início do século XX, o general alemão Lothar von Trotha acabou com 2 grupos étnicos lá na África. Atenção, a África eu considero o continente mais explorado e injustiçado que se pode ter notícia. Ainda ontem eu ouvia uma pesquisa em vários países, a Copa do Mundo vai acontecer lá esse ano, e em vários países, a cada 3 crianças, uma morre de fome. Isso passava ontem no documentário, até eu assisti na TV Justiça isso. E a África, após o tráfico escravagista que houve, nós conhecemos já um pouco. O brasileiro conhece pouco essa história, deveria conhecer mais. Mas, após a fase da escravização, a Europa precisava vender os seus produtos industrializados, né? E surge uma tendência que é chamada do colonialismo ou racismo científico, na qual o europeu dizia, olha, a escravidão é um absurdo, é uma violação, etc. Atenção, a escravidão mais recente na história da humanidade, século XIX, é diferente daquela da Antiguidade. Aquela da Antiguidade, o escravo era fruto do espólio de guerra. Aqui no século XIX, a gente vai encontrar uma escravidão associada à questão da raça. E nesse momento, após o último reduto escravagista no mundo, os europeus passaram a entender que a África era um continente que precisava ser guiado, entre aspas, não é? Isso dava uma certa legitimação para suas ações colonialistas. Olha, a gente é contra a escravidão, mas como nós somos civilizações mais desenvolvidas, pelos nossos complexos bélicos industriais, nós precisamos guiar esses povos. Eu vou dar um exemplo apenas. Os belgas dominaram Ruanda. Quando lá chegaram em Ruanda, dividiram a população em Hutus e Tutsis. Os Tutsis eram minoria, longilíneos, os Hutus, tudo no olhômetro, desculpem a expressão, né, tudo no olhômetro, eram mais troncudos, mais fortes para o trabalho braçal, eles dividiram essa população. Foi aí que surgiu o ódio entre Hutus e Tutsis, que agora, na década de 90, culminou no genocídio de quase 1 milhão de Tutsis e Hutus moderados. Então, tudo vem
dessa época. Nós tivemos no século XIX a Conferência de Berlim, que dividiu a África entre países europeus. Pois bem, aqui você tem nós temos aqui o primeiro genocídio do século XX. Não é o primeiro genocídio da era moderna, que vai ser classificado, a gente vai ver. Então, um relatório de 1985 é que considerou este genocídio o primeiro. Aqui, um dos maiores genocídios do século XX e que foi usado e considerado por Adolf Hitler antes de tornar o extermínio dos judeus como política de Estado. Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano tirou os armênios de terras ocupadas há cerca de 2.500 anos por eles. Isso significou, aí sim, é considerado o primeiro genocídio da humanidade. Isso significou a morte de 1 milhão de pessoas, homens, mulheres e crianças. Sobreviveram apenas 500 mil. Este genocídio, quando Hitler, com a sua cúpula, estava tratando, considerando, estabelecendo os parâmetros da ação de extermínio contra os judeus e outras raças, né, ele teria dito, isso está registrado, não é? Olha, ninguém falou nada, ninguém hoje fala do massacre dos armênios, então os judeus vão ser esquecidos logo, logo também. Isso foi dito. E aí nós temos esse primeiro grande genocídio da era moderna, né? Até hoje a Turquia nega esse genocídio, é uma polêmica ainda nesse ponto. Na Austrália, a Austrália foi ocupada pelos ingleses. Quando lá chegaram, encontraram os aborígenes, né? Para quem nunca viu, eu vou até brincar um pouco aqui, o Jô Soares costuma brincar com bira, né? Pintado de aborígene, não sei se vocês já viram o Bira brincando, se pintando, é exatamente aquela cultura que lá estava, segundo os testes de carbono 14, nas paredes, pinturas pré-históricas, há 25 mil anos, pelo menos, os aborígenes ocupavam a região da Austrália. Segundo outros, isso vai chegar a 40 mil anos. Pois bem, os ingleses eles reduziram atualmente, essa população é de 1%, chegando aí em torno de 200 mil aborígenes. Os ingleses praticavam caça aos aborígenes, como caça com animais, no começo do século. E aí o que aconteceu? Durante o século XX, as crianças aborígenes eram sequestradas ou eram adotadas e desapareciam, exatamente para o que hoje se chama para a produção de uma limpeza étnica.